Telas comentadas do EPROC. Agora são telas para usuários externos, mais precisamente procuradores ou advogados. O sistema nomeia o advogado como procurador. E agora nós vamos começar a esquentar os motores e começar a entrar na parte mais prática. Vamos falar agora do importante painel do procurador. O começo da atividade prática no EPROC é esta tela, é o painel do procurador. Em outro vídeo eu comentei que o EPROC trabalha com perfis ou com perfil. O EPROC, cada usuário tem um perfil no sistema. Existe o perfil do procurador, existe perfil de procurador, de magistrado, de servidor, de estagiário, e cada perfil possui um painel, uma tela principal, que é onde começa o trabalho para valer. Existe o painel do magistrado, painel do servidor, painel do estagiário e aqui o painel em questão do procurador. Então essa é a tela inicial. O painel do procurador, obviamente, ele possui algumas diferenças entre painel do procurador, painel do servidor e painel do magistrado. Mas a diferença não é tão grande assim. Nós, usuários internos, em vídeo futuro eu vou apresentar aí, vou fazer o comparativo a quem desejar aprender mais sobre o sistema, quem quiser conhecer o lado de cá, das similaridades e das principais diferenças do painel do procurador, do servidor e do magistrado. O painel do procurador é bem próximo do nosso painel de servidor. Essa estrutura que aparece aqui na tela nesse momento é praticamente a mesma estrutura do meu painel de servidor. Então vamos começar abordando os aspectos aí dessa tela, principalmente nomenclatura, para quem gosta de utilizar a nomenclatura correta, para quem é chato, detalhista, como eu, vamos aos detalhes. Então, como diz o sábio, começando do começo, começa pelo começo, passa pelo meio e termina no final. Essa tela é composta aí por 3 elementos. Aqui, onde estou com o cursor no momento, aqui essa parte aqui da tela é chamada de conteúdo. Então essa parte aqui é o conteúdo. Aqui sim, eu digito com o mouse. Acho que eu já providenciei uma mesa. Mas enquanto ela não chega, vamos de mouse mesmo. Aqui é o conteúdo. O nome dele está aqui. Quem clica em ir para conteúdo vem para essa parte da tela. Aqui, nessa parte aqui, é o menu. Aqui nós temos o menu móvel, o menu retrátil. Aqui tem um menu. Aqui está o nome dele, ir para menu. Quem clica aqui vai para o menu, quem clica em ir para o conteúdo vem para essa área. Esses 3 tracinhos aqui não são daquela marca famosa, não. Você sabe qual é a marca famosa das 3 listras. Essas 3 listras aqui é para esconder esse menu. Ele é retrátil, ele encolhe o menu, clicou novamente, o menu aparece. Então aqui o conteúdo, aqui o menu e aqui a barra superior. Nessa barra superior é possível aumentar a fonte, diminuir a fonte e aqui eu vou explicar daqui a pouco o que é. Então nós temos barra superior, menu
e conteúdo. E aqui tem opções aqui da barra superior. Vou esgotar primeiro a barra superior, os comentários dela estão aqui abaixo. Então, as 3 listras é para recolher esse menu aqui, que no momento eu necessitava fazer os comentários da tela com o menu sendo exibido. Então, esse menu que aparece aqui é recolhido e exibido. Aqui seleção de perfil, não precisa deslogar. Você troca, verifica aqui que este usuário aqui em questão, ele possui aí perfis diferenciados em todas as sessões judiciárias. Ele possui perfis em todas as sessões judiciárias aqui da região federal, e ele possui obviamente o perfil aí na segunda instância. Ele tem o perfil de procurador, atuando como advogado, e ele tem o perfil de procurador, que ele atua como advogado, e ele tem o perfil de procurador-chefe em outro vídeo. Então aqui, por meio dessa opção que fica aqui no topo, é essa aqui, que fica no topo, ele altera perfil de usuário sem necessitar, sem que ele tenha que deslogar do sistema. O eProc não te obriga a isso. A casinha que aparece no topo é o ícone do painel do procurador. Então, o procurador que estiver em outra tela, esse topo aqui ele vai permanecer. Se o procurador clicar no ícone da casinha, ele volta para essa tela, ele volta para o painel. A casinha é sinônimo de painel. Então, ao clicar na casinha, ele volta para o painel. Aqui, número do processo é uma forma rápida de pesquisa por número do processo. E não confundir essas duas pesquisas. Nessa tela existem 2 pesquisas. Aqui no topo é pesquisa por número de processo. Aqui no topo é pesquisa por número de processo. O usuário informa o número do processo aqui, sendo um processo originário do eProc, basta digitar os algarismos do dígito antes do ano e os primeiros algarismos, e o dígito ele vai ter acesso aos processos. Então aqui é a consulta de número do processo, aqui se pesquisa por processo. Não confunda com esse pesquisar aqui no menu. Esse pesquisar no menu é pesquisar por tela. Lá no curso para usuário interno, para quem vai trabalhar com eProc do lado de cá do balcão, lá eu conto, no curso de teoria, lá no vídeo Teoria Geral do eProc, que está disponível a quem quiser saber da teoria geral do sistema, o que é feito no eProc. Eu falo que o eProc é um sistema essencialmente dividido por telas. Os usuários internos e externos do eProc usam telas. Esse menu aqui, esse menu do eProc, ele resume, ele armazena as telas do sistema. Quando o usuário clica nessa setinha para baixo, ele tem acesso a grupos de telas, tal como essas aqui que eu vou comentar daqui a pouco. Então, quando o usuário clica nessa setinha para baixo, ele tem acesso a grupo de telas.
Na prática, nós usuários internos, pelo menos eu quase não uso esse menu. A maior parte do tempo eu trabalho com ele recolhido, porque ou eu pesquiso aqui nesse menu, porque eu já conheço boa parte dos nomes das telas, então eu pesquiso aqui. E nós, usuários internos, temos atalhos aqui no topo. Nós temos 3 atalhos aqui que a gente configura, que eu acesso as minhas 3 telas mais utilizadas. Nós, usuários internos, nós temos isso. A gente acessa as 3 telas mais. As 3 telas que nós mais utilizamos no dia a dia. Aqui no do procurador eu não visualizo essa opção. Pode ser que ela exista e eu não tenha achado, mas até onde eu fiz a pesquisa eu não encontrei. Então, o usuário externo, o procurador, acessa, ele pesquisa por telas aqui em cima digitando uma palavra. Então não confunda a pesquisa do número de processo com a pesquisa por nome de telas. Essa barra de pesquisa que fica no menu é uma pesquisa por telas do sistema. O eProc trabalha com telas. Outro recurso que usuário interno, até mesmo usuários que já usam o eProc há anos, eles passam a vida no eProc sem ter utilizado, sem ter passado por essa tela, essa aqui em cima, que traz configurações personalizadas do sistema. Aqui, clicando aqui no ícone desse bonequinho, o usuário tem acesso à tela que fala a respeito do seu perfil. Aí aparece o nome do usuário e a sigla aqui no topo. E para nós, usuários internos, faz muita diferença essa tela aqui de configurações. Essa tela faz muita diferença. Configurações que impactam na nossa rotina. Existem algumas opções de configuração para o perfil do procurador. Ele pode vir aqui e alterar algumas configurações aí que eu acredito também que tragam algum benefício, né, façam alguma diferença no uso do sistema. Então, aqui, ao clicar no ícone do bonequinho, tem configurações para o procurador. Se ele desejar fazer algumas alterações, é possível. E por fim, aqui da barra superior, dentre opções de acessibilidade, além de aumentar a fonte ou diminuir a fonte, eu aumento consideravelmente o tamanho da fonte por uma questão de conforto visual, também utilizo muito essa opção aqui, que é a opção de alterar o modo de visualização. Esse aqui está numa espécie de modo diurno. Vejam que o sistema, o conteúdo, ele adota o fundo branco. Eu sinto um cansaço visual muito grande quando eu utilizo esse fundo branco. E quando eu aciono essa opção, o eProc passa a utilizar o tema noturno, o tema escuro. Então toda a tela fica escura e a escrita fica branca. E eu noto que ao final do dia eu estou com um cansaço visual bem menor utilizando o tema escuro. Então tem essa opção aqui no topo para um conforto visual maior. Então, sobre a barra superior, esses são os comentários. O menu, o usuário, o procurador, eu acredito que vai utilizar com bem mais frequência esse menu do que nós, usuários internos, porque nós temos atalhos. O procurador não tem, então ele vai fazer muita pesquisa de tela por aqui, mas não são tantas telas, não chega a ser igual para o usuário interno, que tem um volume muito maior de telas a utilizar. E por fim, a respeito do conteúdo, aliás, antes eu lá ia me esquecendo, aqui no menu eu destaquei algumas telas, eu destaquei algumas opções que o usuário externo ele virá utilizar muito aí no seu trabalho. Uma opção que até mesmo o usuário interno desconhece, muitos nunca passaram por ela, é o menu textual.
O menu textual apresenta uma lista de todas as telas disponíveis no sistema. Então, um usuário externo, um procurador que quiser conhecer a fundo, que quiser aí ter uma maior fluência no sistema, que quiser saber o maior número de telas do EPROC, ele vem aqui no menu textual e ele tem um verdadeiro cardápio das telas do EPROC e ele pode assim ter uma visão panorâmica do sistema e descobrir mais telas que ele pode vir a utilizar no seu dia a dia. Então, o menu textual, para quem quiser se aprofundar no EPROC, é um recurso interessante. Para quem exerce chefia de procuradoria, existe a opção gerenciamento da procuradoria. O painel do procurador, que é esse que nós estamos no momento, que é o equivalente ao ícone da casinha, que é esse aqui que nós estamos aqui agora. Esse aqui, petição inicial, será muito utilizado. A distribuição de um processo começa por aqui. Eu vou falar dessa tela, obviamente, depois. Então, aqui é um momento inicial, aqui é onde o procurador distribui a petição inicial. E aqui é o local das petições intercorrentes. Então, o trabalho do procurador vai girar muito em torno disso aqui, dessas duas opções. Petição inicial e petição intercorrente. Nessas duas opções aqui do menu, a vida do procurador vai girar. Da mesma maneira que a vida do usuário interno gira em torno de algumas telas do EPROC, a vida do procurador também vai girar muito em torno dessas duas e de um outro localizador que eu vou falar daqui a pouco. Desses localizadores aqui, eu vou dizer o que é localizador. Localizador é um termo do EPROCAS que a gente utiliza na secretaria e que o advogado não sabe, mas ele também trabalha com localizador. Vou dizer o porquê. Existem os relatórios, tela de relatórios. Nós, usuários internos, também trabalhamos muito com relatórios. E o advogado também pode contar com o auxílio dos relatórios do EPROC, que são muito importantes. Então, esse aqui é o menu. Em termos de menu, a vida do advogado e do procurador gira, na maior parte do tempo, em torno desses dois recursos aqui do menu. Petição inicial e petição movimentação. Então, em termos de menu, a vida do advogado está aqui. Em termos de conteúdo, a vida do advogado gira muito em torno desses 4 localizadores. Esses recursos que estão aqui, esses 4 recursos que estão aqui, nós, usuários internos, chamamos de localizador. Isso aqui são localizadores. Nós, usuários internos, temos um monte de localizadores. Localizadores. Então aqui é a figura famosíssima do localizador. Os processos no EPROC ficam armazenados no localizador. Tanto o localizador, tanto o usuário interno quanto o usuário externo trabalham com localizadores. Esses aqui são localizadores que aparecem nessa tela, são localizadores de sistema. Que são originais do sistema e não podem ser modificados pelos usuários. Só o pessoal que gere o EPROC consegue mudar isso aqui. Então, isso aqui é um localizador de sistema. Nós, usuários internos, também temos um monte. A principal diferença é que o procurador não pode criar, em regra, eu não visualizo aqui, eu não visualizei local para criação de localizador. Salvo melhor juízo, eu não localizei. Nós, usuários internos, temos localizadores de sistema, mas nós podemos criar tantos
quantos nós quisermos, personalizados. Então isso aqui que o usuário, que o procurador vê na sua tela, são localizadores. Para quê? Para localizar o processo de acordo com a situação. E ele acessa os localizadores clicando no número. É aqui que ele abre essa fila de trabalho, não é clicando aqui. Se o usuário vier com o mouse e tentar clicar aqui em cima, não vai acontecer nada. É sobre o número que se clica para abrir uma fila. O localizador forma isso aqui, ó. Fila de trabalho, fila de assinatura, fila de conferência, fila de movimentação. Localizador forma fila. Então aqui são filas de trabalho do advogado. Então aqui estão os localizadores onde os procuradores acessam filas de trabalho, e aqui nós temos filas com prazo em aberto, fila de urgente, fila de processo que o advogado ainda não deu start, não deu começo ao prazo. Então a principal diferença é que nessa daqui de cima ele já deu start ao prazo, ele já acessou o processo e o prazo está contando. E nesse aqui de baixo ele ainda não deu start. Na nossa árvore de eventos o prazo ainda não começou a contar. Então a vida do advogado gira em torno desses 4 aqui, muito importantes, e gira em torno desses 2 recursos aqui do menu de distribuição de petição inicial e de distribuição de petição ou lançamento de movimentação no processo. Para terminar esse vídeo, que está um pouco mais longo, mas também no vídeo do painel do servidor o vídeo é longo também, porque é um painel importantíssimo que tem muita informação mesmo. O EPROC costuma ser um sistema rico em informações. Aqui estão grupos de telas de maior destaque nesse menu. A movimentação individual de processos. O advogado, o procurador vai passar muito por aqui para petições intercorrentes. Ele também pode lançar uma movimentação em bloco. E movimentação individual e movimentação em bloco, nós usuários internos também temos, nós também fazemos. Nós lançamos minutas e os advogados lançam petições. Nós lançamos eventos e os advogados, os procuradores também lançam eventos. Então, a petição movimentação, ao lado da tela de distribuição da petição inicial, é um grupo de telas que o procurador vai utilizar com muita frequência. Relatórios. Os relatórios do EPROC são vitais para nós usuários internos, e o procurador tem o seu relatório de relação de processos que pode ajudar muito aí no trabalho. Então os relatórios são extremamente úteis para usuários internos e externos. Quem trabalha em procuradoria, quem exerce aí a função de master, que gerencia o trabalho de outros procuradores, essa tela aqui é arroz com feijão, vai passar muito por ela. O diretor de secretaria tem o cadastro de usuários internos. O chefe de procuradoria, o procurador-chefe, tem aí que gerenciar o cadastro da procuradoria. Ele tem cadastros da procuradoria e ele tem gerenciamento da procuradoria. Então, quem é procurador-chefe vai ter que passar por essa tela. Quando o EPROC começa, o procurador-chefe tem que procurar aí o respectivo tribunal e promover o cadastramento da sua procuradoria no EPROC, e depois vai ter que trabalhar em cima dessas 2 telas, igual o diretor de secretaria gerencia o cadastro da serventia da secretaria. A tela gerenciamento em bloco, meus processos, a opção que o procurador vai acessar com frequência, gerenciamento individual, meus processos. Nós, usuários internos, temos os meus localizadores.
O advogado tem a opção Meus Processos. Aqui ele controla o seu acervo de processos para trabalhar. Nós, usuários internos, temos os Meus Localizadores. E, por fim, ainda existe a opção Usuários, na qual é possível verificar o cadastro de usuários aí de uma procuradoria, alterar os dados e realizar a alteração de senha. Esses 5 grupos de telas aqui que eu destaquei, nós, usuários internos, temos aí funções análogas, funções semelhantes. O EPROC do procurador e o EPROC do servidor tem muita semelhança. Eles têm uma mesma lógica, eles têm uma mesma filosofia por trás. Então é isso. Este é o painel do procurador. A vida do procurador passa pelo uso desse painel. Esses nomes que o procurador verifica que são localizadores, nós também, usuários internos, trabalhamos com localizadores. E por aqui, esses 4 aqui a respeito do gerenciamento dos prazos. Essa primeira faixa importantíssima para gerenciamento de prazo. Para aqueles que realizam audiências, tem a faixa dos localizadores, isso aqui tudo, familiarize-se com o nome, isso aqui tudo é localizador. Nós também temos localizador de gerenciamento de audiência. O que tem em mente, o que você, usuário externo, faz, nós também muito provavelmente fazemos. De uma outra forma, mas a ideia é a mesma. Então, isso aqui tudo é localizador. Nós também temos localizadores aí de gerenciamento de audiências. Então, nessa tela, o usuário, ele gerencia prazos, ele gerencia audiências, ele gerencia essa tela aqui. É uma tela eminentemente, é uma tela aí de prazos. Essa aqui é uma tela de prazos, é uma tela de audiência, de gerenciamento de audiência, e é uma tela de peticionamento, uma tela que envolve petição. Tudo nessa tela. Então aqui é a essência do painel do procurador. Controlar prazos, audiência e o que gira em torno de petição. O arquivo com a descrição, o arquivo com os comentários está na descrição do vídeo. Se você resistiu a este vídeo, até o próximo. Ou não.